Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço, por favor, a graça de falar com sabedoria e ensinar com amor. E para o tema dessa semana, Jesus diz: vim para lançar fogo à terra. Senhor, dai-me a graça de ser um fogo que acende outros fogos, como dizia Padre Alberto Hurtado, jesuíta. Vim trazer fogo sobre a terra. Um convite a sair do comodismo, da alienação, massificação, da normose. A normose define um conjunto de normas, conceitos, um jeito de pensar e agir aprovados por consenso ou pela maior parte da sociedade. O padre Adroaldo fala bastante de normose, como nós estamos muito acomodados, e como Jesus foi um transgressor. Ele ousou romper com a normose da sua época, onde tudo já estava definido, a religião prendia as pessoas, especialmente, numa série de regras. E Jesus, que sempre lutou contra a injustiça, o que não casava com a justiça, ele questionava e transgredia, como o sábado, por exemplo. Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Nossa, que estranho. Em outras passagens, Jesus diz que veio trazer a paz, né? Então, a proposta de Jesus é questionante, interpeladora e não deixa os homens indiferentes. Alguns acolhem-na positivamente, outros rejeitam-na. Não tem como, né? Qualquer pessoa que se coloca na vida vai ter apoio e rejeição. Alguns veem nela uma proposta de libertação e aderem. Outros não estão interessados nem em Jesus, nem nos valores que ele propõe. Por quê? Porque estão na normose. Como consequência, haverá divisão e desavença. Jesus não passava por conservar intacto o que já existia, pactuando com essa paz romana, por exemplo. A paz romana na época de Jesus era assim, não havia guerra porque todo mundo estava sob o domínio romano. Era uma ditadura. Então, não se guerreava porque todo mundo estava sob o domínio romano. Não questiona o mal, a injustiça, a escravidão, não é? O objetivo de Jesus passava por incendiar o mundo, pondo em causa tudo aquilo que escraviza o homem e o priva de vida verdadeira, onde todos tenham chance de ter uma vida digna, não é? Que todos possam conhecer o amor, a solidariedade. Eu ouvi várias homilias sobre essa palavra e todos os padres, inclusive o meu pároco, disse: essa palavra é difícil da gente comentar. Eu também achei. Mas, assim, o que me afetou, o que mexeu comigo, foi a meditação do Padre Trabosa na oração diária. Ele perguntou assim: a presença de Jesus desestabiliza, desinstala e provoca mudanças em minha vida? Então, eu fiquei pensando nisso, como quando eu encontrei os exercícios espirituais de Santo Inácio aqui no Mosteiro de Taissi, eu me desinstalei, vamos dizer assim. Não quer dizer que com quedas, com dificuldades, mas nesta videoaula, com essa meditação, me ocorreu dizer das vezes que eu me desinstalei. Então, foi assim, no final de 99, eu frequentava uma igreja carmelita e senti, lá em São Paulo, um apelo de fazer um retiro de carnaval. Eu nunca tinha ouvido falar em retiro de carnaval, nem a paróquia estava comentando. Falei, nossa, que coisa estranha.
Até que encontrei com uma ex-freira na festa de fim de ano da Pastoral da Criança, que conhecia um lugar que tinha retiro de carnaval e me deu o telefone aqui do Mosteiro de Itaici. Então, no carnaval de 2000, eu vim e descobri que era um retiro de silêncio de 4 dias. Então, a força do silêncio, da natureza, das colocações, me fizeram encontrar com este Jesus. E tudo isso mexeu muito comigo. Eu tinha um trabalho muito estressante na tecnologia bancária, era analista de sistema, coordenava uma área de implantação. E esses 4 dias me renovaram. Então, passada a quaresma, a irmã Odila, que me acompanhou nesse retiro, me convidou, me deu o endereço para eu visitá-la lá em São Paulo. E como eu comprei uma porção de livros lá na livraria de Itaici para conhecer melhor o que era isso, e eu vi um livro que falava sobre exercício na vida cotidiana. Então, eu fui visitar a irmã Odila após a quaresma, e ela aceitou me acompanhar no EVC com as fichas do Padre Spencer. Comecei imediatamente. Me tornei uma frequentadora assídua do mosteiro, que é um lugar realmente maravilhoso. E nas minhas férias, em outubro, vim fazer o primeiro retiro de 8 dias. Nossa, foi também um divisor de águas. 8 dias em silêncio. Ainda nesse ano, eu fiz um retiro de final de semana temático sobre liturgia com o padre Renato e a Dulcelina, que muito me impressionou como acompanhante. Eu olhava para ela e pensava assim: quando eu crescer, quero ser que nem a Dulcelina. O início da missão começou em outubro mesmo, depois desse retiro, eu fui de férias para o Chile, e depois eu fui a uma excursão, a Mãe Peregrina no Pico de Jaraguá. E lá encontrei com um pessoal, né, que, é, que, eu, que eu rezava o terço junto, seguia um caminho que rezava o terço, e que eu acabei saindo para voltar a ter uma vida católica intensa. E muito ligada ao estudo bíblico eu estava, né? Mas eu não sabia o suficiente, só que eles me pediram para formar um grupo de leitura orante da Bíblia. E eu falei, não, mas eu não tenho conhecimento para fazer esse grupo. Mas no meio da missa, logo depois da homilia, veio no meu coração esse apelo: forma você mesma esse grupo. E eu passei, começamos a nos reunir semanalmente para fazer uma leitura orante da Bíblia e usando um pouco o que eu estava aprendendo. Começamos a ler Mateus, né? E fui fazendo a leitura de Mateus com a ajuda do que eu já tinha aprendido, né, nos exercícios espirituais. Em 2001, fiz meu segundo retiro de 8 dias no Rio de Janeiro com o Padre Spencer, aqui nessa casa que fica na Gávea, sabe onde os jovens se atiram de asa delta? Nossa, um lugar muito bonito, com uma mata atlântica aqui em volta. E na sequência, as férias foram maravilhosas. Encontrei com minhas amigas que estavam na Bahia e foi muito especial. Eu saboreei muito a viagem, porque a gente passa a estar mais presente, saboreando. Então, a gente acaba vendo nova todas as coisas em Cristo, as coisas passam a ter outro sabor. Em 2003, eu senti o apelo de fazer meu retiro de 30 dias corridos. Meus interesses foram mudando, meu GPS, minha bússola interna passou a apontar para outro lugar, para o meu interior, muito diferente. Eu era uma pessoa muito para fora.
Fui deixando de sair tanto com os amigos, era uma paulistana típica, jantar fora, teatro, cinema, exposição, tudo que São Paulo, capital, oferecia, eu estava dentro, topa todas. Nas férias desse ano, todos do trabalho me perguntavam para onde você vai viajar esse ano? Porque todos os anos eu viajava para algum lugar bem distante, exótico, Oriente Médio, Oriente distante, lá na Índia, arredores, Ilha de Páscoa, Patagônia, México, normalmente lugares, né, incas, que tinham tido uma civilização, uma sabedoria, na minha opinião, né? Mas eu respondi para o interior de São Paulo e de mim mesma. E nesse retiro, o apelo central foi: sai da sua terra e da sua parentela e venha para um lugar que eu vou te revelar. Eu fiquei durante 3 anos fazendo esse discernimento. Deixar a parentela, acho que sair da terapia, de ficar falando dos pais, por que eu tive esses traumas. Saí da terapia, mas a palavra continuava. Falei, então, acho que é aposentar e parar de trabalhar, que é uma terra conhecida minha. Eu me aposentei, parei de trabalhar, mas o apelo continuava. Falei, então, acho que é sair do apartamento muito pequeno. E procurei lugares lá em São Paulo, mas não achava nenhum apartamento que me acalmasse a busca. Então, eu ouvi de novo no meu coração, por que não em Indaiatuba? E depois de um longo discernimento ainda, eu encontrei a Terra Prometida e me mudei para cá, onde moro já há 16 anos. Nesse percurso, procurei me aprofundar, né, nos exercícios espirituais. E nesse período, eu viajei com uma amiga não católica para a Patagônia, sul do América do Sul, né, Terra do Fogo, como diz o tema de hoje. E né, não era uma viagem religiosa, ela não é católica, mas aqui, na última cidadezinha da América do Sul, a gente estava conhecendo a cidade e tocou os sinos da igreja e eu vi que a missa ia começar. Daí eu falei para minha amiga, olha, vai dar um giro você sozinha, porque eu vou na missa, se você quiser vir também. Pode ser, mas é irresistível o apelo dos sinos, o chamado para encontrar com o Senhor agora. Eu encontrei com Deus na natureza, com as pessoas, mas os sinos tocando, e eu fui curtir muito essa missa. Depois, em 2013, eu e essa mesma amiga fomos à Colômbia, na Cartagena, também não era uma viagem religiosa, mas quando nós chegamos em Cartagena, que é uma cidade murada, beira-mar, eu vi uma igreja, quis conhecer e era dedicada a São Pedro Claver. Não conhecia, apesar de ser um jesuíta, eu não conhecia. E lendo a história dele, fiquei quando ele chegou lá na Colômbia, ele ficou muito tocado com a miséria dos escravos, como nós, lá na Colômbia também teve escravidão e essa falta de dignidade, né, com os negros. E ele se deixou afetar por isso e se tornou escravo dos escravos, trabalhou em favor dos escravos. Então, nessa hora começou uma missa e eu falei para ela, eu vou ficar. Se você não vai ficar, me dá esse tempo, porque agora o Senhor me chama. É bom para quando a gente está se engajando no caminho de Jesus, se unir a outros para se fortalecer na caminhada, outros que comungam a mesma fé, né? Eu me uni a CVX, a Nossa Senhora Monserrat, que reúne pessoas de Salto, de Indaiatuba, de Limeira,
E com eles eu partilho oração, a vida, né? Mas eu sentia falta de uma missão, essa missão que eu sinto como ajudar outras almas a encontrar Jesus também, né? E isso eu consigo com o Núcleo Ignaciano de Indaiatuba, né? Ligado à Paróquia Santa Teresinha, que é ajudar outras pessoas a fazerem essa experiência. Então, nós promovemos retiro quaresmal, de advento, noites de espiritualidade. Atualmente, depois da pandemia, ficamos online. E na descrição do vídeo há links para você acessar, quem sabe na sua cidade você possa encontrar CVX ou núcleos inacianos e também se unir a eles. Hoje, então, na nossa oração pessoal, eu vou propor que nós, há 2 aulas atrás, eu propus a teografia, da gente recordar a nossa vida buscando as marcas de Deus. Hoje, eu proponho o exame geral. Esse exame geral vai mostrar como nós respondemos aos apelos de Deus, né? Como é o meu envolvimento com Deus na minha vida, como foi, como está hoje. Por isso escolhi aqui a figura da sarça ardente, né? Fogo. Deus é um fogo que arde, mas não queima, como o amor. Então, considerar aonde vou e para quê. Procurar um lugar tranquilo e silencioso, uma posição corporal, coluna ereta, pés bem plantados no chão, algumas respirações nos pacificam, nos ajudam a interiorizar. Reze comigo no seu coração. Senhor, que o meu pensar, o meu sentir, o meu agir estejam voltados para o teu serviço e louvor. E para esta semana, e para esta oração, essa graça. Senhor, dá-me a graça de ser um fogo que acende outros fogos, ajudar outros a se deixarem incendiar, a animar pelo chamado de Deus. Então, vamos fazer um exame geral de vida, olhar para a minha vida, lembrar, quem sabe, por setênios, né? Quando eu era pequena, minha família era católica, eu já ia à missa ou não, aprendi, fui na catequese. Quem sou eu? E quem é Deus para mim? Eu sempre fui católico ou me afastei e voltei? Eu me afastei e voltei. Ou era ou sou católico por tradição familiar. Então, assim, aquele católico que vai na igreja no domingo e fala assim: cumpri minha obrigação. Se você perguntar para ele qual foi o evangelho, a homilia, não lembro, estava distraído. Eu já me encontrei com Jesus e seus ensinamentos, já me encontrei com Jesus com intimidade, já fiz uma experiência pessoal e verdadeira com Jesus e sua proposta do reino de justiça e paz? Se você não fez ainda, peça essa graça, que você possa encontrar Jesus e sua proposta e deixar-se desinstalar por essa realidade de amor. Jesus nos chama ao amor, a ser solidários, a não sermos indiferentes às injustiças que acontecem no dia a dia. Pedir a luz do Espírito, vem Espírito Santo, vem incendiar o meu caminho, a minha alma. Será que nesse momento eu escuto algum apelo, algum chamado de Deus para me envolver em alguma causa? Ou algum questionamento que me desinstale de minha acomodação, na rotina, nos valores, até na minha religiosidade, que pode ser muito normótica.
E aí pode ser que eu encontre algumas resistências, falar, ah, não, desinstalar, sair da minha rotina, tudo já tão arrumadinho, ou até medo, ou sensação de que não sou capaz, a maioria dos profetas se sentiu assim, né? Incapaz. Jeremias, hoje, né, na liturgia, foi perseguido, injustiçado. Então, muitas vezes pode me dar medo e sensação de incapacidade. Por quê? Porque ninguém é capaz mesmo. A força e a sabedoria vêm do Senhor. É isso que vai nos animar a responder ao seu chamado com fé, com a fé de que Ele é que nos vai conduzir, nos dar sabedoria, nos dar força, o fogo vem dele. E se você ainda sentir desejo de conversar com Deus, dizer das suas dúvidas, dos seus medos, por que não, né? Você pode ficar à vontade das suas dores, das suas perdas, fique à vontade para conversar com Deus, inclusive brigar com Ele. Se não, apenas silencie e tente ouvir seu coração. O que é que ele fala para você? E ao final, como sempre, agradeça esse encontro consigo e com ele. Você pode daí, né, depois de encerrar essa oração, sair um pouco para um café, mas voltar para anotar o que aconteceu nessa oração. Esse diário espiritual é muito importante para que depois, quem sabe, você possa partilhar com o acompanhante espiritual. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que o Espírito, que o fogo do Espírito que desceu sobre os apóstolos e sobre Maria em Pentecoste, venha nos desinstalar e animar. Que Ele nos ajude a ser um fogo que acende outros fogos e que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na descrição do vídeo você encontra os links usados nessa videoaula. Boa semana.